Al mirar hacia la galería de la historia de la Tierra, parece que ningún otro tema despierta tanto la imaginación y la curiosidad como ellos, los dinosaurios. Y no es de extrañar. Fueron ellos los mayores animales terrestres que ya vivieron en este planeta. Un titanosaurio de la Patagonia medía 20 metros de altura y 40 metros de largo, el equivalente a un edificio de 13 pisos en sentido horizontal. Pesaba 77 toneladas, lo mismo que pesarían 14 elefantes africanos. En contraste, otros dinosaurios eran mucho menores que un perro. Es increíble la diversidad de tamaños y formas curiosas de estos animales. La comunidad científica también comparte esta fascinación, ya que los dinosaurios representan toda una clase de seres vivos ya extinta. De sus restos ya fueron identificadas cientos de especies, cuyas únicas pistas, los fósiles, podrían, creen ellos, dilucidar el enigma de los eslabones perdidos entre los reptiles y las aves. La pregunta es, ¿dónde se encajan realmente en el contexto de los orígenes? Varios misterios rodean el escenario de la otrora Tierra de Titanes, desde su surgimiento hasta la extinción masiva de los dinosaurios. Al final, ellos aparecen y desaparecen súbitamente en el registro fósil. El surgimiento repentino de diversos géneros de dinosaurios en la columna geológica, esparcidos en 4 continentes y sin antepasados o precursores, torna difícil explicar su origen a medio de la teoría de la macroevolución. Por el contrario, en el súbito aparecimiento, los dinosaurios se encuentran muy bien formados, diversificados e adaptados cada especie a su hábitat. Os dinossauros são répteis. Eles fazem parte de um grupo de répteis. Répteis é um grande grupo e dentro de um grupo de répteis existe uma superordem que chama dinossáuria e tem 2 ramos de dinossauros, que a gente chama os saurísquios, que é aqueles dinossauros que têm uma bacia na forma de lagarto, que a boa parte deles eram carnívoros, e os ornitísquios, que tinham uma bacia semelhante a uma bacia de ave, e a maior parte deles eram herbívoros. Mas mesmo assim, embora ter esses grandes grupos, eles eram muito diversificados. Variavam em tamanho desde um pombo de 30 centímetros até animais de 40, 50 metros de comprimento, 20 metros de altura. Alguns pesavam 100 toneladas. Alguns eram bípedes. A gente tem até aqui um exemplo de um dinossauro, o dinossauro bípede, enquanto que outros eram quadrúpedes. Alguns deles, quando você observa a morfologia do corpo, a gente percebe claramente que alguns eram predadores, enquanto que outros, principalmente os herbívoros, eles têm uma estrutura do corpo muito mais atarracada e maciça, não muito própria para a locomoção. Eles não eram animais cursoriais que se movimentavam com muita facilidade. Daí talvez a dieta deles seja mais voltada para os herbívoros. Había dinosaurios que tenían patas de 3 dedos, tridáctilos, y había otros que tenían patas como un elefante, grande. Se cree que los dinosaurios carnívoros tenían patas de 3 dedos. Se cree que los dinosaurios gigantescos, que eran herbívoros, comían vegetales, tenían patas como un elefante. En otras palabras, son deducciones, porque nunca nadie vio un dinosaurio. We also work on dinosaurs in Wyoming. Every year we spend a month up there excavating the remains of these amazing animals. The one that we have most of is called the duck-billed dinosaur, or Montosaurus, and it is 30 feet long or 40 feet long. It is a very large animal. It is not the gigantic
Tyrannosaurus rex with all these teeth, although we have those also. But mostly what we have is this plant-eating dinosaur. And we are trying to understand why all these dinosaurs. We have in excess of 10,000 of these animals buried at this site. At least their bones are there. And so we're trying to understand what happened to these animals, how were they killed, and why were they buried in this particular site. La causa del desaparecimiento también es discutida hasta hoy. Los dinosaurios fueron sepultados masivamente en América, Europa, Asia y en otros lugares. Algunos científicos han llegado al consenso de que las evidencias apuntan hacia un asteroide gigante que chocó contra la Tierra. El impacto habría formado un cráter de 200 kilómetros de diámetro, generando una enorme cantidad de polvo que oscureció y enfrió el planeta por meses, provocando también lluvia ácida, erupciones volcánicas y enormes tsunamis. The story we're coming up with is that they were buried catastrophically. They weren't just accumulated over a long period of time and by natural processes, but there was some kind of a catastrophe that took place that killed tens of thousands of these animals and then buried their remains very quickly in a catastrophic way. So this is an interesting development because it changed how people interpret these bones. And we are finding now that other scientists are using our interpretation to apply to their deposits. And so it's been very gratifying. So every year we have the opportunity to take 100 people out into the wilderness of Wyoming and talk to them about this, our understanding of how these things got there. Los restos de dinosaurios contienen misterios. Las pisadas es un misterio científico. ¿Cómo se conservaron? Si el dinosaurio pisó en tierra húmeda y quedó la marca, y venía el agua, ¿qué pasaba con la marca? Si pisaba en la arena, quedaba la marca, y venía otra ola, ¿qué pasaba con la marca? Desde el punto de vista científico, únicamente se puede explicar en base a que hubo un sepultamiento rápido, repentino, del hueso para que se petrificara, para que no se descomponga. Y hubo un sepultamiento repentino de la pisada para que se conserve. ¿Y cómo fue posible el sepultamiento repentino? Únicamente por la acción del agua. Nós temos aqui no Brasil uma região muito interessante chamada o Parque dos Dinossauros, que fica no estado da Paraíba e mais especificamente na cidade de Souza. Se você tiver a oportunidade de ir a esse local, você vai encontrar pegadas de dinossauro. Muito bem, se esses seres tivessem sido todos extintos com o dilúvio, nós teríamos que concluir que as águas do dilúvio não chegaram até essa cidade na Paraíba, porque as pegadas de dinossauro estão lá preservadas. A única interpretação coerente seria sim entender que aquelas pegadas foram feitas depois do dilúvio e que, portanto, haviam dinossauros que foram preservados junto com os demais animais. ¿Cuándo y por cuánto tiempo los dinosaurios habitaron la Tierra? Si no existió, como alegan algunos investigadores, ningún contacto con los seres humanos, sin olvidar que solo conocimos estos fósiles después de las excavaciones de la era industrial, como las descripciones de animales equivalentes a los dinosaurios ya provocaban el imaginario de diversos grupos no relacionados entre sí a través de leyendas en la China antigua, Europa medieval y recientemente entre las tribus africanas y los aborígenes australianos? Não se conhece até hoje uma evidência física
da presença de restos de dinossauros com restos humanos. O que quer dizer presença física? Eu encontrar ossos de dinossauros na mesma camada, no mesmo extrato que ossos humanos. Nós não temos essas evidências físicas. Mas se nós formos imaginar uma dinâmica catastrofista, eu poderia segregar, talvez, grupos de, eu não digo animais, mas de organismos, no caso o homem e os dinossauros, em locais diferentes. Okay? Então, o fato de eu não ter evidência física no mesmo extrato, talvez não signifique que eles poderiam ter vivido em locais, cada um adaptado ao seu ambiente próprio. Existe um livro escrito por um autor chamado Bill Cooper, e esse livro tem a tradução em português como sendo Depois do Dilúvio. E o que esse autor nos propõe? Lembrando que ele é um professor da Universidade de Oxford, né? E o que esse autor nos propõe? Ele nos propõe que quando as civilizações antigas escreviam lendas acerca de dragões, na verdade elas estavam presenciando a presença de dinossauros. Porém, elas não chamaram de dinossauros porque a palavra dinossauro surgiu posteriormente. Mas quando nós observamos os desenhos de dragões e comparamos com os dinossauros, a única diferença que se percebe é o nome, porque anatomicamente eles são idênticos. Então, na minha interpretação, e de acordo com a interpretação do Bill Cooper, aquilo que as civilizações antigas chamavam de dragões, na verdade eram avistamentos e contatos com dinossauros que não haviam sido extintos. Fue el descubrimiento de proteínas en huevos de dinosaurios lo que realmente intrigó a la comunidad científica, y en los últimos años, la existencia de tejidos blandos, como vasos sanguíneos, hemoglobinas, colágeno y otras proteínas fósiles de Tyrannosaurio rex. ¿Serían entonces estos vestigios de dinosaurios tan antiguos como se creía hasta ahora? Y hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Mary Schweitzer hablar de este descubrimiento, porque ella y algunos colegas descubrieron en Montana un fémur de un Tyrannosaurus rex, y cuando lo prepararon en el campo para llevárselo al laboratorio, resulta que era muy grande para transportarlo porque lo envuelven en yeso, ¿no? Entonces decidieron partirlo. Cuando llegaron al laboratorio empezaron a prepararlo para volverlo a pegar, vieron que en el medio del hueso no estaba, salía un olor raro, y escarbando encontraron que parecía que fuera hueso, que no estaba bien petrificado. Y de hecho así fue. Encontraron hueso no mineralizado del fémur de un dinosaurio. Y entonces empezaron a analizarlo, a sacar fotografías con microscopio, y encontraron una cantidad de cosas muy interesantes, microscópicas, como vasos capilares de tejidos, de vasos sanguíneos, células sanguíneas, algunas que parecen glóbulos rojos, tal cual uno los vería en la actualidad, y los vasos eran elásticos. Cuando los estiraban, se estiraban, y cuando los soltaban, volvían a su tamaño original. La pregunta que surge inmediatamente es cómo es que se preservaron esos restos orgánicos por tanto tiempo, porque se calculaba de que el resto del tiranosaurio era de 65, 67 millones de años. Entonces algunos dudaban de que a lo mejor hubiese podido pasar tanto tiempo el hueso sin descomponerse, con preservando esas características de material orgánico, todavía orgánico, tal como era originalmente, ¿no? Al año siguiente hicieron otro estudio y descubrieron una proteína todavía preservada en esos tejidos, el colágeno. Es muy sorprendente que se hayan encontrado restos orgánicos preservados en restos supuestamente tan antiguos. Entonces la pregunta es, ¿será que realmente son tan antiguos o será que en realidad no pasó tanto tiempo? ¿Serían los dinosaurios tan agresivos y temibles
de apariencia maliciosa y asustadora, como lo hemos visto reiteradamente en los libros y el cine? En realidad, la mayoría de los dinosaurios eran herbívoros, incluso los más grandes. A esto se suma el hecho de que descubrimientos recientes han cambiado el concepto sobre la apariencia de estos intrigantes animales. Paleontólogos del Museo Americano de Historia Natural encontraron indicios de plumas en el Velociraptor, uno de los más famosos reptiles prehistóricos ya retratados. La presencia de plumas es tan clara que fue sugerido que su ancestro había perdido la habilidad de volar. Sin embargo, ¿qué ventaja evolutiva y de sobrevivencia existiría en la pérdida de la capacidad de volar? En julio de 2015 fue divulgado el descubrimiento de evidencias de plumaje en un esqueleto prácticamente completo y excepcionalmente bien conservado. El paleontólogo Stephen Prusat, del Centro de Geociencias de la Universidad de Edimburgo y coautor de la investigación, afirmó que el Velociraptor habría sido más bien un pequeño emplumado y no el reptil escamoso retratado como un monstruo en la película Jurassic Park. Otros descubrimientos parecen apuntar a que las plumas en los dinosaurios eran mucho más comunes que lo hasta ahora imaginado. Y eso ha cambiado completamente la visión de los paleontólogos. El doctor Pascal Godefroy del Royal Belgian Instituto de Ciencias Naturales admite que esta gran sorpresa coloca el origen de las plumas mucho más atrás del tiempo de lo que la mayor parte de los científicos consideraba hasta entonces. Foram encontrados mesmo restos de dinossauros com plumas, né? E os estudos que têm sido feitos têm indicado que essa plumagem, que não é uma pena, é uma pluma mesmo, a função, talvez principal, seria uma função térmica, de proteção contra a temperatura, né? De manter o corpo um pouco mais aquecido. O grupo de evolucionistas acredita que dessas plumas, né, o grupo que tinha alguma dessas plumas, puderam dar origem ao que seriam as aves, né? Existe um grupo de paleontólogos que acredita que os dinossauros foram extintos, mas um grupo, que são as aves, permaneceu aí até hoje, ou seja, as aves seriam um grupo herdeiro dos dinossauros, né? E as penas seriam talvez uma evolução das plumas, que tinham uma função diferente num grupo mais primitivo e foi adaptada para o voo nos grupos que, de acordo com a evolução, teriam surgido depois. Pero, ¿cómo un grupo esencialmente terrestre podría desarrollar a través de procesos no guiados una compleja ingeniería de vuelo en su estructura, entre otros aspectos, transformándose así en los delicados pajaritos que vemos hoy? Considerando, então, essa ideia de que o organismo, após a sua morte, ele é transportado, ele sofre um processo de fragmentação, aquilo que nós coletamos como fóssil, geralmente um pequeno fragmento, as estruturas, os desenhos que são representados em livros e as estruturas presentes em museus, em sua grande parte, são frutos de processo artístico. E o processo artístico ele envolve uma criatividade enorme, né? Então, o processo artístico ele pode se dar basicamente a partir de dois pontos. O primeiro deles é que se eu imagino que aquele fóssil pertence a uma determinada classe de seres vivos, eu vou tentar reproduzir aquele ser a partir de exemplos que eu tenho hoje. Então, por que geralmente os dinossauros são colocados com a pele marrom ou esverdeada, mas uma pele bastante áspera? Porque se imagina que os dinossauros eram parecidos com as iguanas, eram parecidos com os répteis. E então nós transferimos para o dinossauro aquilo que nós vemos hoje nas iguanas e nos répteis. Ou seja, não é uma observação, é um achismo, uma interpretação de quem está fazendo. Muchos clasifican los dinosaurios por los esqueletos, pero existe dimorfismo sexual, porque el esqueleto de un macho es diferente que el de una hembra. Algunos dinosaurios le pusieron un nombre porque era el macho y a otros le pusieron otro nombre porque era hembra.
Então a gente fica achando, olha, nossa, encontramos esses 2 dinossauros em posição de luta, fossilizados. Posição de luta pode ser que acidentalmente eles caíram e ficaram daquela forma. Então há muita especulação sobre o que a gente imagina que a ciência desvendou. Claro que no final alguns artistas pintam algumas coisas, mas aqui lá você nunca vai ver uma pintura dessa no artigo científico. Você nunca vai encontrar um paper, ainda mais se for uma revista boa, com uma pintura, uma gravura pintada de dinossauros, né? E se aparecer isso, o autor menciona que foi por ilustração. Mas existem técnicas para você reconstituir. Então, por exemplo, depois que você reconstituir todos os ossos, ainda mais se você tiver todos os ossos montados, você tem como fazer um estudo biomecânico e saber qual que era a função daquele osso, que tensão que ele aguentava. Por exemplo, no caso da mandíbula, quando a gente faz a constituição do crânio e o encaixe dos ossos, dá para me saber a força com que ele dilacerava, né, a presa, os vegetais, como ele macerava. No caso das pernas, por exemplo, nos ossos existem marcas aonde o músculo se fixa nos ossos. Com base nessas marcas, onde os músculos se fixam nos ossos, eu consigo estimar como é que era a musculatura. Então, eu tendo o osso, eu tendo uma estimativa da musculatura, eu completar o conjunto não fica muito difícil. Depois é só fazer o enchimento, como seria a parte dos tecidos, dos nervos, da carne, né? Mas, de qualquer maneira, toda a reconstituição é baseada na analogia com os animais de hoje, né, em princípios que são princípios de leis físicas mesmo, princípios físicos. Portanto, não é um cálculo assim muito aleatório. Agora, mesmo você fazendo toda essa reconstituição, isso aí é uma hipótese, né? Não quer dizer que o animal era daquela forma. Então, a gente faz as analogias, faz esse estudo mecânico e tenta entender. Agora, não existe nenhuma garantia de que o animal, quando fosse vivo, tinha essa característica. Muito pelo contrário, ele poderia ter uma aparência um pouco diferente dessa que os estudos mostraram, né? Mas realmente isso está no campo das hipóteses mesmo. La investigadora de la Cork University en Irlanda, doctora Maria McNamara, declaró: contrario a pensar en los dinosaurios como criaturas asustadoras y escamosas, muchos de ellos tenían de hecho una piel suave y aterciopelada, como las plumas de un polito. Y eso se aplica incluso a los tiranosaurios. Este macizo gigante de 9 metros y 1 tonelada de peso que vivió en China recibió el nombre de Eutyrannus wiley, que significa bello tirano con plumas, y fue hasta descrito como el dinosaurio que querrías abrazar. Hay quienes defienden dinosaurios emplumados para apoyar su relación con las aves, y hay quienes prefieren determinadamente la vieja imagen de máquinas mortales vestidas con cuero de lagarto. Pero ya sea una u otra, todas son suposiciones sobre su aspecto, basadas apenas en huesos e impresiones en rocas. Las investigaciones avanzan en pistas sobre la anatomía y los hábitos alimenticios, pero todavía no se puede decir con exactitud de qué color eran. Solo la tarea de identificar y montar los huesos de dinosaurio já é todo um desafio. A ciência é maravilhosa, ela tem trazido grandes benefícios, mas ela é extremamente limitada em muitas coisas. Ela lida com uma parte muito restrita da realidade, coisas observáveis, experimentais, e muitas coisas que a gente já não tem mais acesso. A única consolação que nos resta é fazer uma especulação, uma inferência, uma adivinhação educada de como foi, do que realmente aquilo talvez poderia ter sido. Então vamos ter um pouco de cuidado, né, quando a gente vai colocar nossa fé no conhecimento humano. Muitas vezes foram informações construídas por homens, e homens que têm propósitos diversos. Talvez ele pôs ali o gosto, ele pôs a sua posição na sua interpretação, e a gente está comprando aquilo como uma verdade absoluta. En 1990, 45% de los 285 géneros de dinosaurios habían sido identificados a partir de un único hueso. Imagina calcular a partir de ahí toda una estructura de órganos, músculos, grasa, piel encima de estos huesos.
Si las representaciones de dinosaurios son más el fruto de la imaginación que reconstrucciones de hechos científicas, no estaremos subestimando las formas de vida del pasado, basándonos en aquello que queremos ver a través de la orgullosa lente de nuestros preconceptos. Ningún ser humano de nuestro siglo estudió un dinosaurio vivo. Siendo así, vale pensar, ¿y si fueron menos grotescos y mucho más diversificados en colores y patrones estéticos de lo que imaginamos? ¿Y si los comparamos con algunos de los predadores más agresivos de la actualidad, como el león, que a pesar de su ferocidad, es un animal elegante, que gasta más tiempo recostado prácticamente que aterrorizando a sus presas? De hecho, no es nada nuevo que las apariencias engañan. ¿Y qué tal reflexionar por ti mismo, contemplando el reino animal, en lugar de asumir las interpretaciones ajenas que podrían estar equivocadas? La historia de los dinosaurios ha sido constantemente reescrita. Y la única certeza que tenemos acerca de ellos es lo poco que nos revelan sus huesos. Siendo así, ¿podremos algún día descubrir cómo eran realmente? ¿Y qué sorpresa nos llevaríamos si pudiéramos conocer la apariencia que de hecho tenían estos titanes cuando reinaban sobre una majestuosa tierra primitiva?